Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso vídeo sobre estrutura de decisão, nós vamos entrar agora um pouquinho nos códigos para que assim a gente possa fazer algumas verificações e venha entender melhor como é que vai estar funcionando os nossos exemplos voltado aqui para a linguagem Java. Então eu trago aqui para vocês um exemplozinho bem simples da gente fazendo um primeiro teste aqui utilizando operadores relacionais. Mas antes de entrar nesse mérito dos operadores, eu vou só estar apresentando aqui para vocês uma classe nova, que é a classe Scanner, para que assim vocês possam estar entendendo um pouco do seu funcionamento e para que com isso a gente possa estar fazendo alguns testes, tendo em vista que a gente no decorrer da disciplina vai estar utilizando basicamente muito essa classe. Então, primeira coisa é, sempre que a gente for utilizar qualquer código de qualquer classe que esteja fora do nosso pacote padrão, daquele pacote que a gente está trabalhando, a gente vai ter que importar essa classe. Como é que a gente faz para importar a classe? Então, o procedimento é a gente utilizando a palavra-chave import e aí a gente colocando o caminho até chegar naquela classe específica que a gente quer. Eu posso ir diretamente até a classe, como é o caso aqui da Scanner, né? Então a gente usou o pacote Java Until, né? Java.until, são dois, um pacote que ele está possuindo aí duas pastas, né? A pasta Java e a pasta Until, e a gente acessou aqui a classe Scanner. Mas existe a possibilidade também da gente trabalhar com asterisco. Então, digamos que eu vou utilizar várias classes daquele pacote e eu não quero especificar essa classe em definitivo, não quero definir exatamente uma classe, então eu posso trabalhar com asterisco. A única observação com relação ao asterisco é que entre utilizar asterisco e a gente já colocar o nome qualificado da classe no pacote, a gente acaba tendo aí um ganho ou uma perda em termos de performance. Então o ideal é, se a gente quiser provocar uma performance maior, a gente já quiser dizer para a máquina virtual para qual classe ela deve trabalhar, a gente coloca o nome qualificado, como foi o caso aqui do scanner. Então sempre que possível, o ideal realmente é a gente trabalhar com os nomes qualificados ao invés de utilizar o asterisco. Bom, feito isso, e aí a gente vai estar aqui na nossa classe main padrão, né, que é a classe responsável pela execução do sistema, e dentro do método main, né, que é nosso método de execução, nosso método que funciona automático a partir do momento que a gente executa nossa classe, nosso sistema. Então a gente vai precisar aqui organizar algumas coisas. Primeiro, a gente vai criar aqui um objeto do tipo scanner, que para esse caso aqui eu chamei de SC. E aí, para a gente chamar esse SC, para fazer uma instância dele, né, transformar essa classe em um objeto, a gente chama aqui o construtor, né, scanner. Eu faço scanner SC igual a new scanner e eu passo como parâmetro aqui system.ini. O que é esse in que tem aqui no system? É na realidade uma constante que tem dentro dessa classe system, uma constante que está como estática, porque aí a gente consegue acessá-la diretamente. E aqui é para a gente indicar que na realidade eu quero fazer uma chamada de entrada. Então estou dizendo para ele, olha, a gente vai estar chamando uma entrada do sistema, é uma coleta de dados. E essa classe scan, ela permite a gente receber dados a partir do que for digitado pelo teclado. Então só para orientar aqui nosso usuário, né, a gente colocou um texto aqui, digite um número. E aí o que foi que eu vou fazer? Eu criei aqui um atributo, né, uma variável aqui do tipo int, chamei essa variável de a, e eu estou dizendo que o valor dessa minha variável é ser meu objeto scanner.nextInt. E por que eu estou chamando aqui de nextInt? Porque nesse caso específico eu estou trabalhando com inteiro. Então estou dizendo para ele, olha, você leia um número. Dentro desse SC existe ainda uma série de tipos, dependendo do tipo lá que você for trabalhar no seu código. Então pode ser byte, int, como a gente trabalhou aqui agora, short. Ainda tem
outras opções como next, que ele vai trazer aqui uma string, é quando eu quiser pegar uma palavra. Então, quando eu quiser pegar uma palavra, eu vou chamar aqui como next. Tem outros tipos aqui que já são tipos baseados em objeto, né? Decimal, big integer, entre outros, né? Boolean, double, float. Então, dependendo do tipo. E tem esse new line, que é se a gente quiser digitar uma linha por completo. Então, o que é que ele chama uma linha por completo aqui? É você digitar várias palavras e ele vai entender uma linha, que a linha terminou a partir do momento que você pressionar Enter. Então, ele pega aquela linha lá por completo. Mas para o nosso exemplozinho aqui, a gente vai trabalhar com next int. Vai ter outras situações em que a gente vai estar pedindo para o usuário digitar, por exemplo, o nome, uma marca, e a gente vai estar trabalhando com texto, ou um número com casa decimal. Mas para esse exemplo aqui, só para a gente entender um pouco o funcionamento desses operadores, não é? A gente vai estar trabalhando aqui com o int. Então, a primeira opção do nosso exemplo aqui foi fazê-lo de uma forma bem simples. Eu estou aqui apenas perguntando se o número é maior do que zero, o número digitado, e se ele for, eu vou dar a informação aqui que é positivo. Então vamos testar aqui nosso sistema, né? Vamos mandar executá-lo, vamos rodar. Então ele está me pedindo um número, vou digitar, vou colocar 6. E aí da forma que eu programei aqui, ele deu minha mensagem. Eu disse que era para ele informar o número, concatenando com o texto, é positivo. E foi exatamente o que ele passou para a gente aqui, ó. Digitei 6, ele disse 6 é positivo. Então nosso sistema funcionou de forma correta. Mas digamos que eu digito aqui menos 4, ou melhor, vou digitar 0. Digitei 0, meu sistema não deu mensagem nenhuma. Então, bom, eu só vou dar mensagem para ele quando o número for positivo. Eu vou ter a possibilidade de dizer se o número é 0, se o número é negativo, como é que eu vou tratar isso. Então aqui já é para a gente ter uma visão sobre as possibilidades de uso da nossa estrutura de decisão, né? O primeiro caso aqui eu testei, quando o número foi maior que 0, realmente ele entrou aqui no verdadeiro, deu o resultado. Só que quando eu digitei um valor que era falso, eu não tenho um caminho para o falso. Então, para esse caso aqui, o melhor é a gente colocar também o caminho para o falso. Então, o que foi que eu coloquei aqui? Eu disse que o meu teste não estava dando o resultado como ele deveria dar. Não é? Eu coloquei aqui para ele fazer ele só dá alguma informação se o número for positivo. Mas aí agora também eu preciso dar um resultado se esse número não for positivo, né? Então tem que dar ainda aqui outras possibilidades de execução para o nosso sistema. Então, para isso, como eu mostrei para vocês lá no vídeo anterior, a gente tem o else, que é quando é aquela execução de comando quando a gente for entrar no caso false. E aí o que aconteceu aqui? Entrou no caso false, né? Vamos dizer que eu digitei um número 0. Ele entrou aqui no caso false e vai executar os comandos aqui existentes. Então vamos dizer lá, o usuário digitou o número negativo, digitou menos 3. Não é maior do que 0, então ele vai vir aqui para o else. Entrando no else, ele vai fazer a pergunta: menos 3 é menor do que 0? Então, como menos 3 é menor do que 0, ele vai executar essa linha aqui de comando. Então ele vai dizer, olha, menos 3 é negativo. Vamos mandar executar aqui só para a gente confirmar nosso teste, né? Então vou colocar aqui menos 3. E aí realmente ele executou da forma correta. Vamos mandar rodar só uma vez aqui agora para eu digitar um número positivo. Digitei 7, ele diz 7 é positivo. E aí o último teste, só para vocês perceberem a necessidade de se fazer um ajuste a mais. Eu vou digitar 0 e mais uma vez digitando 0 ele não passou informação nenhuma para a gente. Por que não? Porque eu não tratei o 0 aqui
no meu sistema, né? Eu só coloquei maior do que zero e menor do que zero. Se for igual, o que é que vai acontecer, né? Então, nesse caso aqui, para corrigir, eu vou dar só uma informaçãozinha aqui, eu vou considerar como zero sendo nulo, só por uma situação de teste mesmo aqui do sistema. Então vamos executar, vou digitar zero agora, e foi o que aconteceu, ele deu a informação, é nulo. Como é que ele chegou nesse nulo? Ele perguntou aqui, ó, zero é maior do que zero? Não. Ele entrou no else. Dentro do else tinha o próximo teste. Zero é menor do que zero? Também não. Então, e aí foi o que a gente fez. Se ele não é maior, se ele não é menor, então ele só pode ser zero. E aí nesse caso foi quando eu dei a informação aqui que zero é nulo. Então eu fiz esse ajuste aqui na informação. Então só para vocês mesmo terem uma visão de como é que seria esse teste, a gente trabalhando com isso, o if, utilizando alguns operadores, né? E vocês podem estar comparando também objetos e outras situações que a gente vai estar vendo mais lá na frente. A gente vai fazer um exemplo agora que ele trata de uso do operador lógico. Então a gente vai trabalhar aqui com dois exemplozinhos onde a gente vai poder testar o uso do i e do ou. No primeiro exemplo, eu estou trabalhando aqui com o i, né? E como a gente viu, os operadores lógicos eles trabalham com valores lógicos. Então eu posso ter algo que me dê um verdadeiro ou um falso. E aí para o nosso exemplo, se vocês observarem aqui, a gente vai estar trabalhando com operadores relacionais e com os operadores lógicos. Porque com o relacional eu vou fazer o teste, eu vou perguntar A é maior do que zero? Ele vai me dizer verdadeiro ou falso. A é menor do que 11? Ele também vai dizer a mesma coisa, verdadeiro ou falso. E dependendo do que for, né, se eu entrar naquela condição do i, onde os dois resultados aqui forem verdadeiros, ele vai entrar nessa linha aqui de execução do verdadeiro. Se não, ele vai informar que o número não está no intervalo. O que é que o sistema está testando aqui? Estou pedindo um número e eu vou verificar se esse número está entre 1 e 10. Então, por isso que no teste aqui eu estou perguntando, o número é maior do que 0 e menor do que 11? Porque para ele ficar nesse intervalo aí entre 1 e 10, ele tem que ser maior do que 0 e menor do que 11. Então vamos executar aqui nosso teste. Então eu vou digitar aqui 0, né? Então 0 não é maior do que 0, então já dá falso, mas 0 é menor do que 11. Como a gente está trabalhando com i, e para ser verdadeiro os dois tem que ser verdadeiro. Então ele vai dar informação para a gente aqui que está fora do intervalo. Então vou pressionar Enter aqui, ele disse, ó, número fora do intervalo. Por quê? 0 não é menor do que 11? É, mas ele não é maior do que 0. Então, por isso que o nosso resultado deu fora do intervalo. Vamos mandar executar mais uma vez, eu vou digitar agora 6. Então, 6 é maior do que 0 e é menor do que 11. Então, ele vai dar verdadeiro. Então, ó, executamos aqui, ele deu a informação, ó, número entre 1 e 10. Por que isso? Eu digitei 6 e 6 conseguiu ser verdadeiro nas duas situações. Ele foi tanto verdadeiro quando eu perguntei se era menor do que 11, quanto quando eu perguntei se ele era maior do que 0. Então deu verdadeiro. Bom, só para a gente ver um pouco mais os operadores relacionais, então só mostrar para vocês aqui um exemplo, a gente utilizando maior igual e menor igual. Nesse caso, quando eu coloquei aqui maior igual e menor do que igual, eu vou ter que fazer um ajuste ainda nos valores, porque já que eu estou dizendo que é igual, eu vou considerar um número. Como eu quero saber o número 1 também entrando aí na conta, então, e eu estou considerando igual, então eu vou ter que colocar para 1 e 10, porque agora ele vai considerar os dois números.
Isso aqui eu estou pegando o intervalo entre 1 e 10, mas eu estou considerando os dois valores. Eu estou considerando tanto 1 como o 10 também. Então, só para demonstrar para vocês aqui o uso do menor igual e a diferença. Quando eu estava trabalhando apenas com maior ou com menor, eu descartei aquele número que eu estava considerando. Agora, como eu coloquei o igual, então os valores que limito aqui, já que eu estou querendo saber que os números estão entre eles e inclusive eles, então eu precisei colocar aqui o igual. Vamos rodar só uma vez, só para ter essa visão agora. Então eu vou colocar 1, pressionar Enter. Então ele deu o valor correto aqui, ó. Número entre 1 e 10. Só reforçando mais uma vez que não é aquele intervalo exclusivo. Eu estou considerando também aí os valores que limitam o nosso intervalo. E aí, nosso último exemplozinho, utilizando os operadores agora, que vai ser um exemplo eu trabalhando com ou, só para a gente alinhar também outras possibilidades de teste. Então, o que é que eu quero verificar aqui agora? Eu vou fazer um teste para eu verificar se o número está fora daquele intervalo que eu estou trabalhando. Então, ao invés de eu estar dizendo que é um número entre 1 e 10, eu vou ter que trabalhar um número que ele vai ser menor do que 1 ou ele vai ser maior do que 5. Então, nesse caso, eu não posso fazer o trabalho com i, porque o i eu pego o intervalo. Então, não dá para o número ser maior do que 5 e menor do que 1 ao mesmo tempo. Então, por isso que eu estou trabalhando com o ou. Porque ou ele vai ser maior do que 5 ou ele vai ser menor do que 1. E aí, quando acontecer uma das duas situações, ele vai me dar meu valor como verdadeiro. Então, vamos executar aqui nosso exemplo. Então, vou colocar aqui 3. Número fora do intervalo. Por quê? 3 nem é menor do que 1, mas também não é maior do que 5. Então, naquele caso que a gente falou lá do ou, quando os dois valores dão falso, os dois testes que eu estou comparando são falsos, ele vai me retornar um falso, porque o número não é nem maior do que 5, nem é menor do que 1. Vamos tentar aqui agora um número que seja maior do que 5. Vamos colocar 34. Então ele disse aqui, ó, número é maior do que 5 ou menor do que 1. Vamos fazer um outro teste. Vamos colocar um número negativo, menos 2. Número maior do que 5 ou menor do que 1. Então ele também deu aqui um resultado verdadeiro. E aí, para a gente fechar nossos exemplos de hoje, vamos fazer aqui um exemplo a partir das nossas classes que a gente tinha construído na última aula. Nós não vamos precisar mais do scanner. Eu vou tirá-lo aqui da nossa classe. Só que assim, da mesma forma que eu precisei escanear, utilizar aqui o scanner, eu coloquei também aqui a importação daquelas classes que a gente tinha criado, né, naquele nosso exemplo dos veículos, avião, barco, bicicleta, moto. Eu estou importando eles aqui, porque a gente vai trabalhar nesse exemplo. E aí, qual é a ideia desse exemplo? A gente vai fazer um teste agora com if em conjunto com aquela palavrazinha chave que a gente trabalhou na última aula, a extensiof. E o que é que vai fazer? Eu criei aqui uma variável do tipo veículo, né, uma variável, um atributo que vai partir de uma classe, não é um tipo primitivo. E abaixo dela eu criei outras variáveis, uma para cada um dos tipos que a gente tem criado no nosso exemplo. Vai ter um recebendo moto, carro, bicicleta, barco e avião. Se vocês perceberem, ó, eles estão sendo criados como veículo,
mas aí a instância está sendo de um tipo já implementado. Veículo é nossa classe abstrata, nossa classe mãe, mas eu já estou criando instâncias com tipo implementado, que é só para a gente poder verificar algumas situações que a gente precisa trabalhar no momento do nosso teste. Bom, por que eu já criei isso? Para a gente ganhar tempo aqui na hora da execução. Então, ao invés de estar criando instância, eu vou estar apenas dizendo que minha variável v, que é do tipo veículo, vai ser de algum desses outros tipos aqui que eu já organizei: moto, bicicleta, carro ou avião. Então, o primeiro teste, um testezinho aqui bem simples. Eu estou testando se v é uma instância de veículo motorizado. Se for, ele vai dar o textozinho aqui, veículo motorizado. Então, vamos executar. Ele informou aqui, veículo motorizado. Por que isso? Porque eu disse que minha variável v ela era igual a m, que é m moto. Se a gente for aqui na classe moto, ela é filha de terrestre, ela estende veículo terrestre. E se a gente entrar aqui em veículo terrestre, a gente vai perceber que veículo terrestre estende veículo motorizado. Então, como a gente tem veículo terrestre que estende veículo motorizado, então minha moto ela vai ser também um tipo de veículo motorizado. Então deu ok. Só que aí o que é que vai acontecer? Da mesma forma do outro if que eu fiz, se eu colocar como A, que é avião, deu beleza, veículo motorizado também, sem problema nenhum. Só que se eu colocar aqui bicicleta, se eu disser que esse meu veículo é uma bicicleta, a gente vai ter aquele mesmo probleminha lá do outro exemplo, ele não deu informação nenhuma. Então, para isso, a gente já vai estar adicionando aqui nosso primeiro else, para dar continuidade no nosso exemplo, onde nesse meu primeiro else agora eu vou testar com o tipo de veículo lá como não sendo motorizado. Nesse caso aqui eu não fiz mais nenhum outro teste. Eu poderia perguntar aqui se era do tipo bicicleta, mas porque na nossa hierarquia lá de classe a gente não criou outro além de bicicleta que não fosse motorizado. Por isso que eu não precisei mais testar, porque se ele for um veículo, mas não for motorizado, só resta ele ser bicicleta. Então por isso eu não precisei mais fazer o teste. E aí aproveitei também para demonstrar aqui algumas coisinhas para vocês. Eu estou mandando imprimir, e aí quando eu estou dando a informação aqui veículo, o que foi que aconteceu? Para eu não estar colocando aqui barco, moto, bicicleta, eu fui mostrar para vocês aqui também que existe a possibilidade de a gente recuperar a nome das classes. Além do tipo, além dos tipos, eu consigo também recuperar o nome da classe. Como é que eu faço isso? Eu chamo aqui o método getClass. Isso já está disponível por herança para todos os objetos que a gente criar. Esse getClass ele dá o nome completo, inclusive com o endereço dos pacotes. Então, se eu deixasse aqui getClass, ele ia colocar lá br.edu.ifsertãope.po21.bicicleta. Ele ia dar esse nome completo. Inclusive eu vou tirar aqui o getCPOName só para vocês verificarem. Então eu deixo aqui, ó, só getClass, ele vai pegar o nome qualificado da classe, ó, como eu disse a vocês. Veículo. Aí ele disse aqui, ó, que é uma classe que poderia ser uma interface também. Então, como é uma classe, ele está dando aqui o nome completo. E como eu disse, ó, ele colocou o caminho todinho do pacote até chegar à classe, ó, BR, Edu, Sertão PE, PO21, entidades, bicicleta. Só que eu quero apenas o bicicleta. Quero apenas pegar o último nome. E aí por isso a gente chama esse outro método aqui, getSimpleName, porque ele retorna para a gente o nome mesmo da classe. Então quando a gente mandar imprimir aqui, ele vai dizer veículo, bicicleta. O outro método que aparece aqui para a gente
get marca, porque já é um método de veículo, né? Já está previsto lá na classe veículo. E uma outra coisinha já para vocês irem se acostumando a utilizar, que é uma situação que vocês viram lá no vídeo sobre polimorfismo, que a gente está trabalhando aqui com um tipo de ação que a gente costuma chamar de cast. O que seria esse cast? É eu forçar um tipo. Então assim, esse meu veículo V, ele é uma bicicleta. Só que se a gente for lá na classe veículo, deixa eu abrir ela aqui só para a gente poder visualizar isso. Então, o veículo ela não tem esse método pedalar. Esse método pedalar ele é apenas de bicicleta. Como a gente criou nossos objetos como na base da classe mãe, então eu vou precisar fazer esse casting aqui. Então eu estou dizendo aqui, ó, esse meu veículo, eu estou forçando, eu estou dizendo que ele é uma bicicleta. E aí a partir disso eu consigo chamar o método pedalar. Se eu fosse fazer só com V, eu vou colocar aqui para exemplificar para vocês, ó, quando a gente coloca só com V, não aparece a opção pedalar. Por quê? Porque o veículo ela não tem esse método, é um método apenas de bicicleta. Então por isso eu precisei fazer esse casting. Eu forcei aqui dizendo que meu veículo agora é uma bicicleta. Então para vocês já visualizarem também essas possibilidades que a gente pode estar ajustando no nosso código. Eu trabalho também com casting. E aí dando prosseguimento aos nossos testes, né, vamos aumentar aqui agora um pouquinho mais as informações. Então a gente viu por se não for veículo motorizado, ele dá a informação já da bicicleta, mas nós teremos aqui algumas opções para quando for o motorizado. Então o que é que eu estou fazendo aqui? Se for um veículo motorizado, ele vai fazer a pergunta agora. Bom, esse meu veículo motorizado, ele é terrestre ou outro tipo? Se vocês recordarem lá para nossas classes, quando a gente fez, a gente tem veículo terrestre, mas ainda tem barco e avião. Então nem todos vão ser terrestres. Então estou perguntando aqui, ó, é um veículo terrestre? Se não for, eu vou vir aqui para esse else. Caso contrário, então se não for veículo terrestre, pelas nossas classes ele só vai poder ser um barco ou um avião. Então só para a gente exemplificar aqui, então eu pulei o teste do terrestre, a gente vai vir aqui para testar como barco e como avião. Então primeiro teste com barco, eu disse lá o BA que é um barco, e nós vamos executar. Então ele vai dizer que não é, que é um motorizado, ele vai dar uma mensagem lá, motorizado, mas depois do motorizado ele vai vir para cá. E aí vai perguntar, é uma instância de barco? Como eu vou ter lá do tipo barco, vai ser, então ele vai entrar e vai dar essas informações aqui. Dizer que é um barco, informar a marca e chamar o método ligar. Então vamos executar, ó. Ele fez, ó. É um veículo motorizado, é um barco, a marca dele é New Boat e ele disse aqui pra gente, ó, o barco foi ligado. Então funcionou tranquilamente. Vamos alterar aqui agora e colocar para avião. Então, o que é que vai acontecer aqui agora quando eu colocar para avião? Ele vai vir para o else, porque não vai ser terrestre, e ele vai perguntar, é uma instância de barco? Não. E aí a mesma coisa do exemplo anterior, como além de barco, o único veículo que a gente tem é um avião, então eu não fiz aqui um outro teste.
Eu apenas coloquei o else, porque se ele não for barco, ele só vai poder ser avião. Bom, vamos ver lá como é que ele vai dar de resultado pra gente. Ó. Então a mesma coisa, motorizado, avião, marca, o avião foi ligado. A mesma coisa para barco e para avião naquela situação da bicicleta. Ó. Eu fiz um cast. Eu disse que esse meu veículo é barco e eu disse que esse meu veículo é avião. Nesse caso aqui, para chamar o método ligar. Porque só quem tem esse método ligar são os veículos motorizados. Bom, dos motorizados, se não for barco nem avião, então ele só vai poder ser terrestre. E aí, como terrestre, nós colocamos lá dois tipos. Nós colocamos carro e nós colocamos moto. Para o nosso primeiro exemplozinho aqui, eu vou colocar moto. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai perguntar aqui, ó, é um veículo motorizado? É. Que vocês lembram que quando eu estou no nível mais baixo lá da hierarquia, eu sou um tipo dos meus pais também. Então, se eu disse que é uma moto, vai ser filha de veículo motorizado, vai ser filha de veículo terrestre também. Então ele perguntou, veículo motorizado é. Qual é o próximo teste que ele vai fazer? É um veículo terrestre? É também, porque moto é filha de veículo terrestre. E por fim ele vai perguntar aqui, ó, é uma moto? É uma instância de moto? Como a gente colocou como sendo a moto, então vai ser, e ele vai imprimir aqui as informações. Então vamos executar, ó, veículo motorizado, veículo terrestre, moto, a marca, e ele disse aqui, ó, a moto foi ligada. E aí o último exemplozinho vai ser o carro. Então vamos mandar executar. Então a mesma coisa da moto, o carro é motorizado, é terrestre. Ele deu as informações aqui, ó. Carro, pegando o nome lá da classe, a marca e diz que o carro foi ligado. E aí aqui a mesma coisa, ó. Como aqui no nosso exemplo, como de terrestre, se não for moto, só tem carro pelo que a gente montou, então eu não fiz um outro teste aqui, mas eu poderia perguntar de novo se era o tipo carro, para ter uma coisa mais segura. Mas como a gente já sabe que não, a gente só colocou o resultado. Se não for moto, só pode ser carro. Chegou nesse nível aqui, é um veículo terrestre. Se não é moto, é porque é um carro. Então ele deu o resultado aqui pra gente, ó, motorizado terrestre. Carro, a marca dele disse, ó, carro foi ligado. E nos dois casos aqui também, ó, a ideia do casting. Eu forcei para dizer que veículo era do tipo moto e que veículo também era do tipo carro. Estou dizendo que é um carro. Carro, ponto ligar, porque veículo, como eu poderia ter o veículo lá no caso não motorizado, que é a bicicleta. Esse caso específico aqui da bicicleta, ele aceita então a gente chamar o método ligar, porque não é uma bicicleta. Na bicicleta o método lá é pedalar. Então a gente chamou a partir de veículo e aqui no fim de veículo a gente chamou o método fazendo o cast para moto, carro, barco, bicicleta, dependendo lá da situação que houve a necessidade. Então aqui só para dar uma ideia para vocês de algumas questões de trabalho com os testes utilizando o if. E aí na próxima aula vai ser na nossa próximo encontro a gente faz alguns outros exemplos ainda trabalhando com essa estrutura e posteriormente também a gente vai estar falando sobre múltipla escolha. E aí só para a gente concluir e reforçar para vocês, ó, a questão do getClass, que é um método que possibilita a gente recuperar o nome das classes. Então se eu não quiser deixar o nome de forma manual, eu tenho essa possibilidade aqui de estar recuperando o nome da classe. Ele vai dizer qual é o tipo. Então não é só eu perguntar o tipo, eu testo o tipo com o Stencioff, mas eu posso também recuperar o nome da classe caso seja necessário. Então aqui alguns exemplos para você de como a gente trabalhar com if, com else. A gente viu utilizando operadores relacionais, operadores lógicos.
E esse exemplo aqui também utilizando instance of. Que aí no caso do instance of também, se fosse o caso, eu poderia estar utilizando esses outros operadores. Eu poderia perguntar, é uma instância de barco e o nome é X? Eu poderia fazer esse exemplo também, se fosse o caso. Né? A gente pode também estar juntando esses operadores com essas outras possibilidades. Então, por agora era isso. E aí a gente vai estar anotando também algumas informações sobre os capítulos locais onde vocês podem estar vendo lá nas nossas apostilas e também os exercícios a serem executados. Então, até o nosso próximo encontro.